História do dia que meu irmão colocou fogo em mim. Vocês pediram muito e eu vim aqui contar uma história minha. Então vamos lá. Pra contextualizar, eu tinha 8 anos e meu irmão tinha 5. No dia que isso aconteceu, minha mãe foi dormir e deixou eu e meu irmão na sala pra gente dormir com a TV ligada. Aí nós colocamos 2 colchões no chão e começamos a assistir um filme. Mas eu dormi muito rápido e ele ficou acordado. Aí ele foi no banheiro e lá tinha um isqueiro da minha mãe. E desde pequeno ele era fascinado em fogo. Então ele levou o papel higiênico e o isqueiro que tinha lá pra sala, sentou do meu lado e começou a brincar com fogo. Não tinha como isso dar certo. Aí começou a queimar a mão dele e ele teve uma reação automática de jogar pra longe. E no que ele jogou, pegou em mim. E eu tava dormindo. Ao invés dele tentar me acordar ou chamar minha mãe, ele simplesmente começou a soprar. Porque ele achou que minha mãe ia ficar brava. Só que todo mundo sabe que quando você assopra o fogo, ele aumenta. Então aquele fogo só foi piorando. E eu tava literalmente dormindo e pegando fogo. Só que chegou num ponto que tava prestes a pegar fogo na casa inteira. Aí ele foi lá e chamou minha mãe. E nisso eu acordei. Eu literalmente pulei do chão. Daqui pra parte 2. Minha amiga blogueirinha me passou a perna. Eu e minha melhor amiga crescemos juntas. Sempre amamos acompanhar blogueiras e digitais influencers. Daí nós tivemos a ideia de criar conteúdo. Ela me ajudava e eu ajudava ela. Nós inventávamos ensaios fotográficos, gravávamos vídeos juntas. E era bem divertido, mais pra ela do que pra mim, porque ela só gostava dessa parte divertida. Ela postava tudo de qualquer jeito, sabe? Já eu não, sempre fui muito perfeccionista, então eu levava a sério, pesquisava, estudava, até que eu realmente comecei a crescer. E ela não. Então ela começou a comprar seguidores e participar de alguns sorteios para ver se me acompanhava. E ela realmente até passou o meu número de seguidores. Comecei a conseguir algumas parcerias porque eu ia atrás, mas ela vivia reclamando que ninguém chamava ela para nada. Até que algumas parcerias minhas falaram comigo dizendo que ela tinha entrado em contato com eles, falando muito mal de mim e que cobraria a metade do valor para fazer. Eu sempre quis parecer mais velha do que eu realmente era. Eu colocava salto alto da minha mãe, escondido na minha mochila, só para poder ficar desfilando na escola, parecendo que eu era uma moça bem mais velha. Fora o tanto que eu usava o sutiã dela sem ter nada, sabe? Só para poder parecer que eu já tinha seios. E eu nunca vi problema nisso, até essa história acontecer comigo. Eu tinha 13 anos e um dia a professora anunciou que no dia seguinte iríamos fazer uma visita numa escola que dava cursos profissionalizantes. Ia ter lá uma apresentação sobre profissões que ajudava a gente a pensar no futuro, esse tipo de coisa. Nessa escola, claro que era alunos mais velhos. E aí na minha cabecinha eu já pensei assim, eu tenho que ir vestida igual a eles, né? Eu não posso chegar lá parecendo uma pirralha. Olha as ideias. Nisso eu peguei um sutiã da minha mãe, um salto dela, coloquei uma calça jeans bem colada e na parte de cima a minha camisa de uniforme, né? Quem me olhava, coloquei uma calça jeans bem colada e na parte de cima a minha camisa de uniforme, né? Quem me olhava achava até que eu tinha uns 16, 17 anos, maior mulherão, sabe? Quando eu cheguei na escola, a professora até estranhou aquilo, perguntou por que eu tava vestido daquela forma. Mas eu desconversei e lá fomos nós. Quando eu cheguei naquela escola, que eu vi o tanto de carinha mais velho e gatinho, eu fiquei doidinha, empolgada. Só que um deles me chamou mais a atenção. Até então, claro que eu não sabia o nome dele. Eu só sabia que era um cara alto, forte, muito bonito, que me atraiu demais da conta. E tinha o auge dos seus 19 anos. Eu, somente 13 anos. E aí, nisso, sabe? Ele estava sentado do outro lado e eu sentada do lado de cá. E a gente ficava se olhando, encarando um ao outro. Eu percebi que ele também tinha ficado meio assim por mim. E nisso, a minha amiga do meu lado, eu ficava conversando com ela, sorri. Percebi que ele também tinha ficado meio assim por mim. E nisso, a minha amiga do meu lado, eu ficava conversando com ela, sorria, mexia nos cabelos assim, fingindo que eu não estava olhando ele, que eu não estava vendo ele me olhar, só para parecer mais descolada. Teve um momento que eu tive a certeza que ele estava super interessado em mim. Então o que eu fiz? Levantei e fui para o banheiro de propósito, porque eu sabia que ele ia vir atrás. E isso realmente aconteceu. Quando eu entrei no banheiro, ele entrou junto no banheiro das meninas. História de quando eu descobri que a minha vizinha é uma assassina. Eu amo tomar conta da vida da minha vizinha, né, gente? Até aí normal. Eu vi ela chegando, gente, eu já baixei o volume da minha televisão, entendeu? Pra ouvir o que ela tava fazendo lá na casa dela. Então eu sou dessa. Eu só ouvi ela falando assim, não faz barulho senão vão te descobrir. Gente, o que é isso? É um cobertor silencioso? É um... Que é isso? Quem vai descobrir quem? Que cobertor é esse?
No dia seguinte, eu vi barulho da vizinha abrindo a porta, minha filha. Já corri pra varanda, hein? A mulher dele me humilhou. Quando eu tinha 19 anos, eu consegui um emprego numa lanchonete da minha cidade. Os donos eram um casal. Ela ficava na cozinha, ele no atendimento e me contrataram como garçonete. Os primeiros dias foram ótimos até ele começar a dar em cima de mim de uma forma descarada, até mesmo na frente da mulher dele. Eu não dava cabimento, tentava ignorar. E às vezes ele pedia pra gente ir no supermercado comprar alguma coisa que tava faltando e eu via ela fumaçar de raiva. Um dia, no final do expediente, ele foi fechar o caixa e disse que tava faltando um dinheiro. Daí a mulher dele gritou, mandando eu abrir a minha bolsa, que só podia ter sido eu. Eu abri de consciência tranquila, mas o dinheiro tava lá. É óbvio que tinha sido ela. Eu jamais faria isso, mas essa mulher me xingou de tudo, me botou pra fora de lá praticamente a pontapés. Eu me senti tão humilhada que entrei em um processo contra eles. Gente, se vocês quiserem acompanhar um pouco do meu dia, me sigam lá no Instagram, Mirelle Maia. A fofoca mais bizarra da minha rua. Eu tinha uma vizinha muito bonita. Ela ainda não tinha nem 30 anos e era casada. O marido dela era militar. Então ele passava muito tempo fora, viajando, sei lá por onde, e quase nunca estava em casa. Acontece que o sobrinho do marido dela, que era do interior, se mudou para a casa deles para poder fazer faculdade aqui na nossa cidade. E o meu irmão ficou muito amigo dele. Depois de um tempinho de amizade, ele acabou confessando pro meu irmão que ele ficava com a tia dele. Ele falou que ela estava muito carente, se sentia muito só, então meio que foi ela que começou tudo isso. Era assim, dentro de casa eles viviam praticamente como um casal. Pena que ele foi contar isso logo pro meu irmão, que é muito fofoqueiro. O boato já começou a se espalhar, mas o marido dela ainda não descobriu. Olho gordo ou apenas coincidência? Na minha infância, eu era aquela prima patinho feio, sabe? Mas na minha adolescência eu tive o meu glow up. Eu era muito bonita, de rosto, de corpo e tal, mas o que realmente chamava muito atenção em mim era o meu cabelo, que era enorme, batia na bunda e era ruivo. Não ruivo natural, né? Eu sempre pintava, mas ele era muito bem cuidado e era muito bonito. No meu segundo ano do ensino médio, entrou uma menina nova na minha classe e eu me aproximei dela. A gente virou amiga. E assim, eu gostava muito dela, mas algumas meninas vinham falar pra mim que ela falava mal de mim pelas costas. Eu passava a aula fazendo penteados no meu cabelo, alisando ele, falando o quanto ele era lindo. Do nada, meu cabelo começou a cair horrores. Quando eu ia pentear, caía tanto cabelo que eu chorava e entrava em desespero. No fim, meu cabelo ficou tão ralo e tão quebrado, tão feio, que eu tive que cortar ele no ombro. Que coisa boa!